Não se esqueça de dar o like. O que alguém fez com você para que você nunca mais confiasse nele? Depois da nossa recepção de casamento, meu novo marido e eu deixamos o dinheiro que ganhamos de presente com a mãe dele enquanto fomos aproveitar nossa lua de mel. Uma semana depois voltamos e ligamos para ela dizendo que estávamos indo buscá-lo. Precisávamos dele para fazer algumas coisas em nossa casa. Bem, ela confessou que gastou tudo enquanto estávamos fora. Ela nunca pediu permissão e mentiu sobre precisar dele para as contas. No passado havíamos emprestado a ela algumas centenas de dólares aqui e ali que ela nunca nos pagou de volta, mas nunca pensamos que ela roubaria dinheiro de nós. Olhando para trás, fomos estúpidos em confiar nela. Dissemos a ela que nunca mais lhe daríamos dinheiro e ela tinha uma semana para nos pagar. Ela nos devolveu o dinheiro, mas quando entregou, abraçou meu marido e agradeceu por ajudá-la e deixá-la usá-lo. Eu nunca vou esquecer o olhar em seu rosto quando ela fez isso. Agora, 4 anos depois, evitamos vê-la porque toda vez ela pede dinheiro emprestado e toda vez que dizemos não. Mais recentemente, ela exibiu uma obra de arte de merda que comprou de um vizinho por $150 na semana anterior e no dia seguinte pediu $200 emprestados. Quando sugerimos que ela vendesse a arte, ela disse que ligaria para seus irmãos pelo dinheiro. Eu nunca vou confiar nela novamente. Tive uma relação horrível com minha mãe. Uma das coisas que sempre se destacou em minha mente foi isso. Todo ano eu guardava todos os meus trocos quando adolescente e trocava em uma dessas Coinstars no final do ano. Um ano percebi que quase todo o pote era apenas centavos, sem moedas de prata. Isso não fazia sentido. Eu confrontei minha mãe sobre isso. Pior do que ela roubá-lo foi sua resposta. Eu peguei porque eu sabia que se eu perguntasse se eu poderia pedir dinheiro emprestado, você teria dito que não. Em sua mente, este roubo completamente justificado. Nunca mais confiei nela e nunca a perdoei. Havia um monte de coisas com o ex que eu tinha. Ele mentiu sobre ter um emprego mesmo depois de morar comigo. Ele simplesmente saía de casa e ia a algum lugar por algumas horas para dizer que estava no trabalho. Eu estava na faculdade em período integral e trabalhando meio período, então não estava em casa o suficiente para pegá-lo nessa. Embora um de nossos colegas de quarto eventualmente o tenha feito, ele aparentemente foi capaz de pagar sua parte do aluguel por um tempo pegando dinheiro emprestado de um monte de gente de forma rotativa, mas eventualmente isso secou. Ele inventou as pessoas também, especialmente as pessoas com quem ele trabalhava, e ele sempre tinha motivos novos e mais estranhos para você não poder conhecê-los. Foi surreal. A parte mais louca foi que depois que eu o expulsei, ele começou a contar para a mãe dele que tinha câncer de estômago. Mandei um e-mail para ela e disse que era definitivamente falso, mas ela queria dar a ele o benefício da dúvida. Quando ela voou para a cirurgia dele para ajudar a cuidar dele, ele disse que tinha errado a data. Ele fez isso com ela 2 vezes. Então acho que ela cortou o contato. Ela contou um problema meu para 2 amigos em comum que eu pedi especificamente que não contasse para ninguém. Só descobri ao tomar alguns drinks com ela e esses 2 amigos quando um dos amigos em comum se referem ao problema. A amiga então diz: "Bem, eu tive que conversar sobre isso com alguém." Como se fosse minha culpa por esperar que ela não fofocasse. Obviamente não discuto mais nada pessoal com essa pessoa. Meu ex-namorado mandou fotos minhas pela escola e todos me chamaram de Poo a partir de então, embora eu só tivesse dormido com ele. Foi difícil. A partir dos 9 anos mantive um diário onde escrevia coisas aleatórias de forma intermitente. Eu sabia desde criança que minha mãe bisbilhotaria de vez em quando, mas isso não me incomodava porque ela é minha mãe e eu confiava nela. Um dia na 6ª série, depois de apresentá-la a um menino da minha classe, ela vai e deixa escapar: "Ah, então você é o crush da tartaruga." Eu era uma criança de 12 anos gorda, de óculos, insegura, e não poderia precisar de mais nada para diminuir minha confiança. Eu já tinha me formado na universidade e tinha me casado antes de contar qualquer notícia ou segredo sério para ela novamente. Bem, minha mãe, minha irmã e eu fomos morar com o irmão da minha mãe depois que meu pai faleceu, para ajuda financeira, eu acho. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe teve leucemia e a primeira vez que ela acabou ficando no hospital durante a noite, meu tio deitou sem roupa em sua cama e me pediu para entrar e sentar ao lado dele. Por alguma sorte eu não fiz isso. Eu corri e contei o que aconteceu, mas isso obviamente cimentou que eu não podia confiar nele. Então a mãe dele veio morar com a gente para ajudar, já que minha mãe estava doente. Mas a coisa toda foi ignorada e ainda moramos lá com meu tio, com minha avó tratando ele como seu filho favorito o tempo todo, como se nada estivesse errado. Então isso também confirmou que eu não podia confiar nela para me colocar em primeiro lugar.
Contou uma história para alguém na minha frente de algo que aconteceu que eu presenciei de uma forma completamente diferente do que realmente aconteceu. Isso imediatamente me faz duvidar de cada coisa que essa pessoa me diz a partir daquele momento. Nem eu nem mesmo que presenciei a situação consegui reconhecer direito o que ela estava falando porque ela distorceu muito. Disse aos membros da família que eu estava grávida antes que meu marido e eu pudéssemos falar algo. Depois de anos tentando me recompor após o alto falecimento da minha irmã, comecei a ver esse cara e estava realmente enlouquecendo porque tenho sérios problemas de compromisso. Minha então melhor amiga não quis saber de conhecer o cara, ele não tinha permissão para nossas reuniões de grupo. Ela disse coisas como, eu não quero compartilhar você. Eu finalmente tive o suficiente e perguntei se ela poderia me apoiar com essa coisa de namoro porque sua negatividade era demais. Ela me disse, você está muito ferrada com a perda de sua irmã para ter um relacionamento com alguém. Eu disse a ela para nunca mais falar comigo. Minha mãe realmente ferrou com minha confiança nela quando criança. Ela nos dizia que iríamos para Disney World, tudo a ponto de nos fazer as malas, só para o papai chegar em casa e dizer, nós mal temos dinheiro para comida, não vamos nunca para Disney. Mas o pior foi quando eu sofri um acidente de carro por volta dos 12 anos de idade. Eu não me machuquei muito, mas minha mãe fez uma grande reivindicação para conseguir um monte de dinheiro. Eu tive que ir para a fisioterapia e fingir lesões falsas. Ela pegou cerca de $2.500 e saiu de férias sem mim. Uma amiga e eu planejamos ir ao carnaval local. O dia chega e ela me diz que não pode mais ir porque o pai dela disse que ela tem que arrumar o quarto. Acabei encontrando outra pessoa para vir comigo. E adivinha com quem encontramos? Amigo conseguiu um emprego no mesmo lugar que eu e as coisas ficaram boas por um tempo, mas toda vez que eu dizia alguma coisa para ele acabava ouvindo do chefe as mesmas reclamações que eu estava falando com meu amigo. E então depois disso ele começou a espalhar rumores com o resto de nossos amigos e os outros trabalhadores de que eu estava danificando a propriedade da loja e assediando os funcionários. Acabou sendo esclarecido porque nada havia sido feito por mim e o resto do nosso grupo de amigos parou de falar com ele. Na época eu era o único que fazia um esforço para ser seu amigo ainda. Todo mundo estava farto de sua merda e eu sempre tive que esfriar todo mundo, mas depois disso eu simplesmente ignoro sua existência. Ainda trabalhamos juntos de vez em quando. Depois que meu pai faleceu pedi para falar no funeral, único pedido que já fiz à minha mãe. Passei anos cuidando dele e estava lá quando ele faleceu. Ela disse não. Em vez disso esse cara falou que mal o conhecia. O cara realmente disse isso em seu discurso também. Foi possivelmente a coisa mais cruel que minha mãe já fez comigo, embora existam muitos mais exemplos. O ministro, assim como muitos amigos, ficaram horrorizados por minha mãe ter colocado esse cara para falar. Ela é uma pessoa muito doente e controladora e adorava me infantilizar. Eu nunca vou confiar nela novamente. De volta ao ensino médio, minha melhor amiga estava dando uma festa de aniversário. Me disse que o pai dela disse que ela só podia ter 5 pessoas e queria convidar pessoas que ela não via com muita frequência. Fiquei decepcionada, mas aceitei. Um dia depois de seu aniversário, uma de nossas amigas em comum está nos contando como 10 pessoas estavam lá, incluindo seu ex-namorado. A confrontei e ela negou ter dito isso, me chamou de mentirosa, uma amiga e etc. E desligou na minha cara porque eu comecei a chorar. Acordei super cedo para ajudar uma amiga com coisas de cavalo e o tempo todo ela me pedia para mentir para qualquer um que fizesse perguntas sobre o cavalo. Cada telefonema que ela fazia estava mentindo para alguém sobre o que ela estava fazendo ou onde ela estava. Eu cuidei dos cavalos dela por meses e ainda não fui pago por esses serviços. Sou babá de animais. É minha renda e ela sabia disso. É por isso que ela me pediu para cuidar deles em primeiro lugar. Sabendo que ela não estava financeiramente bem, eu só pedi o custo do transporte de para seus cavalos, um desconto de mais de $200, o que significa $0 pelos meus serviços reais. Já faz mais de um ano e ela relutantemente me pagou uma fração disso até agora. Toda vez que eu mando um lembrete é ignorado ou há outra desculpa ou crise de vida que faz com que ela não pague. Dei-lhe dinheiro para comprar um presente de aniversário para um amigo em comum. Ele acabou usando em sua namorada para uma ida ao parque aquático e um buquê de flores, doce da parte dele, mas ele não conseguiu mais empréstimos comigo. Minha mãe foi legal o suficiente para oferecer um quarto para minha prima para a faculdade. Ela acabou cheirando heróis e usando a casa como esconderijo, roubando $4.000 em ouro e convencendo minha mãe a comprar planta e deixar meu pai. Minha mãe ainda está com meu pai, mas foi uma merda.
Eu contei a um amigo próximo sobre como me senti em relação a essa garota por quem eu tinha uma grande queda na época. Então ele me enviou uma gravação dele dizendo a ela e a seus amigos que eu tinha uma queda por ela enquanto riam. Ele apenas disse que era uma piada e que eu não deveria levar isso tão a sério. Eu trabalho em um laboratório. Eu tenho uma colega de trabalho que é preguiçosa, estúpida e incompetente. Francamente, sua preguiça é uma bênção porque ela ferra menos coisas dessa maneira. Eu perdoo sua estupidez. Ela nasceu com isso. A incompetência é culpa da gerência. Ela nunca deveria ter recebido suas responsabilidades atuais sem provar a si mesma. O que não suporto é a mentira compulsiva dela. Ela mente por coisas triviais mesmo sabendo que nós sabemos a verdade. Ela mente sobre coisas grandes e de alguma forma acha que não vamos notar ou nos importar. A gota d'água foi quando ela disse ao nosso cliente que o motivo pelo qual ela não estava entregando o resultado do teste era porque eu não havia pedido a peça de reposição necessária. Não era minha máquina. Eu não tinha responsabilidade por isso. Ainda assim encontrei a peça necessária. Consegui uma cotação e enviei para ela no dia em que falhou porque sabia que ela não conseguiria fazê-lo. Tudo que ela tinha que fazer era assinar. 6 semanas depois ela não tinha feito nada. Quando soube do que ela havia feito, simplesmente encaminhei todos os e-mails sobre o assunto para o cliente, nosso gerente. Sim, ela ainda trabalha aqui. E não, ela não mudou. Obrigado por assistir. Curta o vídeo e comente sobre sua história favorita. Se inscreva no canal para não perder mais nada e ajudar na meta de 100 inscritos.